Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O nosso tema hoje é Nascidos para Liderar. Nascidos para liderar. Será que você já pensou nisso? Você nasceu para liderar. E como diz John Maxwell, liderança é influência. E é claro, Jesus também disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, tem tudo a ver isso. Você nasceu para influenciar, você nasceu para liderar. Nós estamos baseados em Gênesis 1, 26. O texto sagrado diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Amém? Então, essa palavra deixa bem claro, você e eu nascemos para governar. Você e eu nascemos para liderar. Dê uma olhada agora nessas 5 observações baseadas nesse trecho que nós lemos de Gênesis 1, 26 até o 31. Todos esses 5 princípios que nós vamos te falar agora, te ensinar, eles sugerem o nosso potencial recebido da parte de Deus para liderar. Vou repetir, nascidos para liderar. Sempre lembrando que liderança é influência. Primeiro princípio, o fato de termos sido feitos a imagem de Deus, o que os antigos chamavam de imago Dei, significa que fomos criados para liderar. Da mesma maneira que Deus governa todo o universo, lidera, influencia pessoas, seres, criaturas, os seres criados, eu e você somos criados a imago Dei, a imagem de Deus, para liderar. Depois que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele também acrescenta, tenha ele domínio. Ou seja, a imagem tem a ver com governo, com domínio. Uma das maneiras de refletirmos a imagem de Deus é através desse dom extraordinário, dom da liderança. Segundo princípio, Deus ordenou que tanto o homem quanto a mulher tivessem domínio. Vou repetir, Deus ordenou que tanto o homem quanto a mulher tivessem domínio, governo. Versículo 27, nós vemos claramente isso. Tanto o homem, bem como a mulher, receberam a habilidade e a autoridade para liderar as criaturas criadas por Deus e toda a natureza criada por Deus. A liderança não pertence a certo gênero, seja homem, seja mulher, não. Ela foi entregue ao ser humano, ou seja, tanto homens quanto mulheres devem governar, devem influenciar, devem liderar a partir desta autoridade e poder que o próprio Deus, nos fazendo a imago Dei, a imagem de Deus, ele nos entregou para exercermos. Terceiro princípio que aprendemos nesse texto, devemos governar a terra, mas não necessariamente pessoas. Vou repetir, devemos governar a terra, a criação, mas não necessariamente pessoas. É o que mostra o versículo 28. Ou seja, não recebemos a ordem de governar uns aos outros, uns sobre os outros, mas de governarmos as criaturas da terra, toda a criação que está debaixo dos nossos pés. A história é, em grande parte, um reflexo de como homens e mulheres
perverteram muitas vezes os seus papéis recebidos por Deus, tentando governar uns aos outros e gerando nisso conflitos tremendos, guerras e um monte de confusão entre os seres humanos. Então, aprenda esse terceiro princípio. Devemos governar a terra, a criação, as coisas que Deus criou, mas não necessariamente pessoas. É claro, a não ser que você esteja na ordem divina, né? Cristo, o homem, governando a mulher, sua esposa, e os pais governando os seus filhos no sentido de governo, tá bom? Ou então você exerça alguma função de autoridade, seja um pastor, um presbítero, alguma posição de autoridade dada pelo governo sobre pessoas, circunstâncias e situações. É óbvio que você está ali para que não haja caos. O princípio de autoridade também é um princípio divino, mas essa não deve ser a base do nosso governo, no sentido de que essa não deve ser a nossa motivação, o prazer por governar as pessoas. Não, mas exercer a autoridade na esfera ou na posição que Deus nos colocou em amor. Sempre lembrando que liderar também é serviço, servir pessoas, é sacrifício, é altruísmo, é exercer o governo de Deus em favor das pessoas e não sobre as pessoas. Versículo 4. Todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas de nossos talentos e do nosso propósito. Esse é o quarto princípio. Todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas dos nossos talentos e do nosso propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Aonde Deus te colocou? O que Deus espera de você? Você tem que pensar sobre isso. Você tem que refletir sobre isso, é o que diz o versículo 29 e o versículo 30. Ou seja, Deus criou todas as coisas para um propósito, para que haja ordem na criação, para que haja o governo de Deus através de homens e mulheres comprometidos com seu coração. O nosso propósito geral é liderar, mas cada um de nós deve se perguntar a Deus a seguinte pergunta: qual é o meu propósito específico, Deus? Qual é o meu chamado específico? O que o Senhor tem para mim? E na teologia existem dois tipos de propósito. Propósito geral de todos os homens, que é o famoso EPD, né? Eterno propósito de Deus. Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus para todos os homens, para toda a humanidade. Mas existe também dentro da teologia um propósito específico, um propósito peculiar, especial para cada um. É chamado de propósito específico. Propósito geral é para todos os homens, já falei, é o EPD. Mas o propósito específico é algo específico que Deus tem para cada um dos seus filhos e filhas, os filhos de Deus. É um propósito de Deus na sua vida. Pense, reflita, fale com Deus, ore, busque de Deus qual é o teu propósito, qual é o teu chamamento, qual é a missão que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo vai derramar essa revelação, esse entendimento no seu coração. Se você tem dificuldade, pergunte para o seu pastor, para o seu líder, para alguém que exerce influência espiritual sobre a sua vida, aquele que está de alguma maneira exercendo paternidade, discipulado, cobertura da sua vida, no sentido de cuidado de você. Talvez ele possa te ajudar a descobrir qual é o propósito específico de Deus para você. Então, quarto princípio, todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas dos nossos talentos. Quais são os talentos que você tem? Quais são as habilidades, sejam elas de ordem natural ou dons sobrenaturais que Deus derramou na sua vida? E por último, o quinto princípio que nós vamos aprender hoje é que a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área do seu talento. Vou repetir, a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área do seu talento. É o que nós vemos no versículo 31. Quando descobrimos os nossos talentos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, naturalmente lideraremos naquelas áreas onde somos mais produtivos, intuitivos, sentimos-nos mais confortáveis e exercemos maior influência e nos sentimos mais satisfeitos. Olha só cada palavrinha especial. Somos mais produtivos,
somos mais intuitivos, sentimos-nos mais confortáveis. Por quê? Porque faz parte dos nossos dons, dos nossos talentos, das nossas capacidades. Exercemos uma maior influência na vida das pessoas, lembrando sempre que liderar é influenciar, conforme nos ensina John Maxwell, e nos sentimos mais satisfeitos, realizados. E eu quero repetir isso para você, querido. A sua satisfação tem que estar no Senhor. Não é num copo de cerveja, não é num cônjuge, numa mulher, num homem. A sua satisfação plena só se encontra no Senhor. Não está nas riquezas, não está no poder, na ostentação, não está no status social. A sua satisfação está no cumprimento da tua vocação, do teu chamado como filho de Deus diante do Senhor. Tá bom? Então vou só repetir. Primeiro princípio, o fato de termos sido feitos à imagem de Deus significa que fomos criados para liderar. Segundo princípio, Deus ordenou que tanto o homem quanto a mulher tivessem domínio. Terceiro princípio, devemos governar a terra, mas não necessariamente pessoas. Quarto princípio, todos nós devemos servir uns aos outros nas áreas dos nossos talentos e do propósito de Deus. E quinto princípio, a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área do seu talento. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Leia novamente Gênesis 1, 26 a 31 e que Deus te ensine e te mostre e te revele que você nasceu para influenciar. Você nasceu para liderar. Aqui debaixo tem um link de descrição com todas as nossas informações. Também, se você sentir no coração desejo de nos abençoar, aqui tem todas as informações. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.